O título da reflexão de hoje é A Mão de Deus. É comum ouvirmos no meio cristão que Deus vai pesar sua mão quando alguém não está agindo de acordo com a vontade de Deus. Mas, será mesmo? Enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando, como em tempo de seca. Salmos capítulo 32, versos de 1 a 4. Para mim, fica claro no versículo base de hoje que a mão de Deus pesou porque o salmista tentou esconder o seu pecado, o que é uma bobagem, pois Deus é onisciente e sabe de tudo o que fizemos. O que quero refletir com vocês hoje é que, na verdade, Deus não pesa sua mão sobre nós. O que ocorre é, às vezes nos deixamos entrar tanto no pecado que nos afastamos de Deus e, ao estarmos tão confortáveis no pecado, não recebemos a proteção de Deus quando as adversidades chegam. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Isaías capítulo 52, verso 2. Quando estamos vivendo no pecado, automaticamente nos afastamos de Deus, e Ele não pode ouvir nossas súplicas. Por isso, somos mais afligidos nesses momentos. E digo mais, saiba que mesmo nessa situação, Deus nos olha e sente pelo que estamos passando, pois Ele nos ama e não quer que vivamos em sofrimento. Deus é justo e não pode amparar o pecador. Nem mesmo Jesus pôde ser liberto quando recebeu os pecados de todos nós na cruz. Vejamos. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Quando o plano de Deus foi consumado e Jesus recebeu todo o castigo por nossos pecados, Deus não pôde ter comunhão com Jesus. E ao se ver só, Jesus clama, mas não é ouvido. Se nem mesmo Cristo, o Filho de Deus, teve comunhão quando foi tocado pelo pecado, quanto mais nós, pecadores por natureza. Por isso, saiba que nosso envolvimento consciente no pecado nos traz consequências, e isso não é Deus pesando sua mão, mas sim o próprio pagamento que o pecado nos dá. Pois o salário do pecado é a morte. Romanos, capítulo 6, parte A do versículo 23. O salário do pecado é morte. E a morte, nesse caso, não é só o fim da vida. A morte é o fim de alguma situação, seja uma amizade, um relacionamento, um emprego. A morte é o fim de um ciclo, seja orgânico ou relacional. Quando pecamos e nos entregamos ao pecado, algo é quebrado e sofremos suas consequências, sem que Deus possa nos abraçar ou nos livrar. Mas, se somos pecadores por natureza, como podemos nos livrar dessa separação de Deus? É muito simples. Isso tudo que descrevi até agora ocorre quando pecamos por gostar do pecado, quando pecamos e temos prazer no pecado, quando escolhemos o pecado. Precisamos mudar nossa mentalidade e sempre que cairmos, precisamos nos arrepender imediatamente e não se acomodar no pecado. Precisamos confessar nossas falhas a Deus assim que identificarmos um pecado cometido. Quem esconde os seus pecados não prosperará, mas quem os confessa e os abandona encontrará misericórdia. Provérbios, capítulo 28, verso 13. Deus sempre estará disposto a nos perdoar se não pecarmos por prazer. Quando pecamos por impulso e ao tomar ciência do erro, conversarmos com Deus e pedirmos sua misericórdia, Deus se alegra e nos perdoa, pois Ele tem prazer em nosso arrependimento. O que precisamos daqui para frente é não ter prazer em uma vida de pecados, mas sim ter prazer em viver debaixo da vontade de Deus. E também devemos ter consciência de que Deus não pesa a sua mão sobre nós. Somos nós que, se entregando ao pecado,
nos afastamos da proteção e do amor divino. Deus abençoe. Obrigado por ouvir o Pregador Batista. Se inscreva no canal, curta e comente o vídeo. Também o compartilhe, pois essa mensagem pode ajudar muitas pessoas.